Caríssimos amigos, mais uma vez aqui estamos para comentar um capítulo da obra Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Como todos nós sabemos, a obra Caminho, Verdade e Vida, ela foi publicada em 1948 e é muito utilizada no Evangelho do Lar, nas leituras de início das reuniões públicas dos centros espíritas e no começo de reuniões mediúnicas. Nessa obra, o autor comenta os ensinamentos do Evangelho de forma simples, original, objetiva, ensinando-nos não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em sua essência, em todos os momentos da nossa vida. Hoje, vamos estudar o capítulo 37, intitulado Honras Vãs. E diz o capítulo: em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos, na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sob o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. O capítulo trata das honras vãs. O que seria honras vãs? O que seria vã? Seriam aquelas honras vazias, aquelas vanglórias, aquelas honras destituídas do verdadeiro sentido, do verdadeiro amor ao Cristo, do verdadeiro sentido do Evangelho. O valor ilusório. Vamos analisar em que contexto Jesus proferiu essas palavras. Haviam muitas perseguições. Os fariseus moviam muitas, mas muitas perseguições a Jesus. E por essa razão, ele, por ocasião da Páscoa, resolveu não subir a Jerusalém. Ele não tinha a intenção de mostrar-se publicamente no templo. Mas, nem mesmo assim, escapou de importunações, porque os fariseus tinham emissários por toda parte. Estava, naquele momento, em plena florescência, o formalismo religioso do clero judaico. Os fariseus, classe culta e religiosa, tinham chegado até a tal extremo de pedantismo que havia um contraste com a figura simples do Nazareno. A conduta dos fariseus, ela era completamente de desacordo com a simplicidade do Nazareno. Um dos pecados mais monstruosos
que o homem podia cometer aos olhos de Jesus era a ostentação religiosa, alardear virtudes, a famosa sinalização de virtudes e boas obras. Gloriar-se de sua piedade, manifestar-se como o bom, o probo, o santo, era visto na linguagem de Jesus como um sepulcro caiado. Em determinado momento, os fariseus observaram que os discípulos de Jesus se sentavam à mesa sem terem lavado previamente as mãos. E isso, naquela época, era visto como um erro muito grave. Porque os fariseus, como os judeus em geral, eles não comem sem primeiro lavar as mãos, porque são fiéis às tradições antigas. Quando vêm da rua, não comem nada sem antes se lavar ou tomar banho. Da mesma forma, consoante as tradições, lavam os copos e as taças, as cadeiras e os reclinatórios. Observaram então os escribas e fariseus a Jesus. Por que os seus discípulos não lavam as mãos? Por que transgride as tradições dos antepassados? Aí estava uma das maiores preocupações desses homens sem alma. Coavam mosquitos e engoliam camelos. Coavam mosquitos e engoliam camelos. Jesus usa então a figura desses dois animais para apresentar uma lição forte aos fariseus. Coar um mosquito e engolir um camelo significa que os fariseus haviam perdido o sentido de proporção, ou seja, se preocupavam demais com coisas insignificantes como um mosquito, mas não tinham a mesma preocupação com aquilo que era muito maior, que representava pecados terríveis, como a hipocrisia, a desonestidade, a crueldade, a ganância. Coisas grandes e imundas, tal qual um camelo. Havia uma preocupação muito grande com o mosquito na bebida, se preocupava em coar, se preocupava em não ter acesso a um camelo, que era considerado um animal imundo, mas não se preocupavam em observar os preceitos do Evangelho. Jesus não estava dizendo que pequenos erros e pecados estavam liberados. Antes, que não adiantava tanto rigor em algumas áreas da vida, como, por exemplo, com um mosquito, quando eles não tinham nenhum rigor para outras áreas bem mais importantes. O que está em vista aqui é a hipocrisia. Diante das pessoas, eles faziam questão de mostrar que estavam coando as suas bebidas para não ingerir um mosquito, mas dentro do estômago deles estava uma quantidade enorme de coisas imundas. Lembrando que o mosquito era o menor animal impuro que contava na lei das restrições alimentares do Antigo Testamento. Todos os outros insetos que voam, que têm 4 patas, serão para vós outros abominação. Isso fazia com que os fariseus tivessem o hábito de coar suas bebidas para que não ingerissem um animal imundo e transgredissem essa lei. Voltando lá à pergunta dos fariseus, com referente a não lavar as mãos. Em vez da resposta, fez-lhe o mestre outra pergunta bem mais tormentosa. E vós? Por que transgredis os preceitos de Deus por amor às vossas tradições? Deus disse, honrarás pai e mãe. Quem injuriar pai ou mãe não será réu de morte? Vós, pois, dizeis. Vós, porém, dizeis, disse o mestre. Quem oferece em sacrifício o que deveria a eles está dispensado de honrar pai e mãe. Ou seja, se oferecesse a sacrifício alguma coisa que estava destinada ao pai e mãe, estava dispensado de honrá-los. Assim, descumpris o mandamento de Deus por amor à vossa tradição. Hipócritas. Bem profetizou de vós Isaías, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não tem valor a meus olhos o seu culto, porém o que ensinam são doutrinas e preceitos humanos. Aqueles homens e rabis de Israel guardavam meticulosamente
as 1001 tradições e praxes religiosas dos fundadores e mestres da sua seita. Tinha acumulado em torno da lei mosaica um verdadeiro acervo de prescrições e proibições. O fariseu verdadeiro receava apenas cometer um homicídio do que omitir uma dessas regras. As regras eram invioláveis. No dia da morte de Jesus, na Páscoa judaica, não ousam eles entrar no pretório de Pilatos com medo de se contaminarem no ambiente pagão. Mas não lhe causaram escrúpulo algum. Condenaram à morte um homem justo, inocente. Não se arrecearam de comprar a consciência de Iscariote com 30 moedas de prata, mas vem pecado de sacrilégio em recolher ao cofre do templo o dinheiro que o traidor, desesperado, lhes lançou aos pés. Escandalizavam-se grandemente de ver Jesus à mesa com publicanos e pecadores. E quando Simão, o fariseu, vê Madalena beijar os pés de Jesus, enche-se de indignação e desprezo, convencido de que aquela mulher é uma pecadora. Mas isso não impede de negociarem com o adúltero Herodes Antipas sob a condenação de Jesus. Apanharem em flagrante adultério uma mulher, estão resolvidos a apedrejá-la para fazer jus à lei de Moisés, mas não recuam diante do assassínio de Estevão, cujo único crime consistia em ser o chefe dos cristãos. É por causa dessa duplicidade de consciência que Jesus lhe lança censura veemente de coarem mosquitos e engolirem camelos. A lei natural e divina prescreve que os filhos honrem seus pais e lhes acudem suas necessidades temporais. Mas o formalismo casuístico dos fariseus declarava que esta lei era suficientemente cumprida quando o filho dava uma oferta ao templo e fazia os pais participarem das bênçãos dos sacrifícios, sem se importar com as necessidades materiais dos progenitores, sacrificando assim uma lei natural e um mandamento divino a uma instituição puramente ritual. Hipócritas, lhes brada Jesus, e convocando o povo lhe diz: escutai e compreendei bem. O que entra pela boca não torna no homem impuro, mas sim o que sai da boca, isto é o que torna o homem impuro. Ao que chegaram a Jesus e seus discípulos lhe disseram: sabe que os fariseus se escandalizaram quando ouviram esta palavra? Jesus respondeu: toda planta que não for plantada por meu Pai Celeste será exterminada. Deixai-os, são cegos e guias de cegos. Mas quando um cego guia outro cego, ambos caem na mesma cova. Mais tarde, em casa, disse Pedro a Jesus: explica-nos esta parábola, mestre. Disse-lhe Jesus: também vós estáis ainda sem compreensão? Ainda não entenderam o sentido do que foi-lhes dito? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o estômago, daí é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração, e isto é o que mancha o homem, porque do coração é que vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a luxúria, as imoralidades sexuais, os furtos, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a inveja, os falsos testemunhos, as blasfêmias. E são estas coisas que mancham o homem, mas isto de comer sem lavar as mãos não torna-o impuro. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer-lhes às tradições. Verificamos nessa passagem do Cristo que havia muito apego
as formalidades. Quando na realidade o que tinha verdadeira importância seria a observância aos preceitos apregoados por Jesus. E estes estavam sendo ignorados. As leis dos homens, as tradições, as bulas, os compêndios estavam suplantando o conteúdo dos ensinamentos do Mestre. Espírito Emmanuel. As palavras do Espírito Emmanuel faz-nos refletir sobre todas as vãs exteriorizações que as várias vertentes do cristianismo praticaram de forma errada, deixando os ensinamentos de Jesus apresentado pelo Cristo praticamente de lado. Na obra Louvores Recusados, Contos e Apóstolos, do irmão X, há uma interessante história vivenciada no plano espiritual, que corrobora perfeitamente o que foi dito nos ensinamentos de Emmanuel, a que nos referimos. Conta-se que no plano espiritual, Vicente de Paulo, São Vicente, que era o mentor espiritual de Eurípides Barçanufo, conta-se que Vicente de Paulo oficiava num templo aristocrático da Europa e havia uma cerimônia de grande gala, à frente de ricos senhores coloniais, capitães do mar, guerreiros condecorados, políticos ociosos, avarentos, sórdidos, quando a certa altura da solenidade se verificou à frente do altar inesperado louvor público. Um velho corsário abeirou-se da sagrada mesa eucarística e bradou contrito: Senhor, agradeço-te os navios preciosos que colocaste em meu roteiro. Meus negócios estão prósperos graças a ti que me designaste boa presa. E dizia mais: não permitas, ó Senhor, que teu servo fiel se perca de miséria. Dar-te-ei valiosos dízimos. Erguerei uma nova igreja em tua honra e tomo os presentes por testemunhas de meu voto espontâneo. Outro devoto adiantou-se e falou em alta voz: Senhor, minha alma freme de júbilo pela herança que enviaste à minha casa pela morte de meu avô. Meu avô, em outro tempo, te serviu gloriosamente no campo de batalha. Agora podemos, enfim, descansar sob a tua proteção, olvidando o trabalho e a fadiga. Seja louvado o teu nome para sempre. Posteriormente, dentre aqueles que estavam apregoando as suas virtudes perante o mestre, um cavalheiro maduro agradeceu: Mestre divino, trago-te a minha gratidão ardente pela vitória na demanda provincial. Eu sabia que a tua bondade não me desprezaria. Graças ao teu poder, minhas terras foram dilatadas. Construirei por isso um santuário em tua memória bendita, para comemorar o triunfo que me conferiste por justiça. Uma senhora cheia de adornos tomou posição e exclamou: Divino Salvador, meus campos da colônia distante com o teu auxílio estão agora produzindo satisfatoriamente. Agradeço os negros sadios e submissos que me mandaste, e em sinal de minha sincera contrição, cederia à tua igreja boa parte dos meus rendimentos. Um homem antigo de uniforme agaloado acercou-se do altar e exclamou estentórico: A ti, mestre de infinita bondade, o meu regozijo pelas gratificações com que fui aquinhoado. Os meus latifúndios procedem de tua bênção. É verdade que para preservá-los sustentei a luta e alguns miseráveis foram mortos, mas isso não tem importância, porque foste tu que colocaste a força em minhas mãos para que tudo isso ocorresse. Doravante, não precisarei cogitar do futuro.
De minha poltrona calma farei orações fervorosas, fugindo ao imundo intercâmbio com os pecadores. E dizia: para retribuir, ó eterno Redentor, farei edificar um templo digno de tua invocação, recordando-te os sacrifícios da cruz. E, segundo conta o livro, os agradecimentos continuavam. Quando Vicente de Paulo, São Vicente, assombrado, reparou que a imagem do Nazareno adquiria vida e movimento. Estático, viu-se à frente do próprio Senhor que desceu do altar chorando. Vicente de Paulo observou que Jesus se afastava a passo rápido. Contudo, se aproximou dele e perguntou-lhe, também em lágrimas: Senhor, por que te afasta de nós? Jesus explicou: Vicente, sinto-me envergonhado de receber o louvor dos poderosos, que desprezam os fracos, dos homens válidos que não trabalham, dos felizes que abandonam os infortunados. Vicente nada mais ouviu. O cérebro ficou em turbilhão e ali mesmo ele desmaiou diante de todos. Delirou alguns dias sem que se pudesse entender o que estava acontecendo. Quando se levantou da incompreendida enfermidade, vestiu-se com a túnica da pobreza, trabalhando incessantemente na caridade até os fins de seus dias. Os adoradores do templo, entretanto, continuaram agradecendo os troféus de sangue, ouro e mentira diante do mesmo altar e afirmaram que Vicente de Paulo havia enlouquecido. Então, verificamos aqui que aquelas glórias apresentadas perante Jesus, aquelas aquisições materiais, à custa de sofrimento dos menos afortunados, fez com que Jesus, desesperado, abandonasse a cruz em prantos. Aquelas glórias vãs colocadas aos seus pés gerou uma tristeza infinita ao Mestre, que tristemente se afastou do altar onde lhe era apresentada todas aquelas vanglórias. O mesmo ocorreu com São Francisco de Assis, o qual nós tivemos a oportunidade de comentar em outra oportunidade, que orando na capela de Assis, ele ouviu as palavras de Deus que dizia: vá, Francisco, e restaure a minha igreja. Francisco, não entendendo muito bem qual o conteúdo daquela mensagem de Deus, começou a reconstruir a capela. Volta para casa, vende boa parte dos seus bens e entrega-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. Na realidade, a mensagem que lhe havia sido passada por Deus era reconstruir a igreja como instituição, porque ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo e vivia cercada de opulência. Ao entender o verdadeiro sentido do que Deus lhe havia informado, ele faz voto de pobreza e começa a pregar a sua doutrina. O poeta Luís Vaz de Camões, na obra Os Lusíadas, no capítulo 9, estrofe 93, ele faz uma referência às honras vãs, ouro puro, segundo palavras do nosso poeta. E diz o trecho do poema: e ponde na cobiça um freio duro, e na ambição também, que indignamente tomais 1000 vezes, e no torpe escuro, vício da tirania infame e urgente, porque essas honras vãs, esse ouro puro,
Verdadeiro valor não dão a gente. Melhor é merecê-lo sem o ter, que possuis sem os merecer. Finalizamos a nossa reflexão do dia de hoje com essa estrofe do nosso poeta português que faz referência às honras vãs, o ouro puro, que nenhum valor tem, porque passageiro, porque transitório. O que, na verdade, devemos nos ater não ao continente, não aquilo que nos é apresentado, mas o conteúdo. Qual a finalidade de tudo aquilo que apresentamos? Qual o sentimento imbuído naquilo que apresentamos ao Mestre Jesus? Qual a nossa postura diante dos ensinamentos do Evangelho? Não adianta nos apresentarmos perante Jesus com honras, com sentimentos vazios. O que importa é o que temos dentro do nosso coração. O que será levado em conta são os nossos sentimentos, a forma com a qual procedemos perante os nossos irmãos de luta, irmãos de batalha, a caridade da qual o nosso coração está repleto, ou pelo menos deveria estar repleto, através da reforma íntima, através do verdadeiro conhecimento de todos os ensinamentos que foi processado pelo nosso Mestre Jesus. Muito obrigada a todos que assistam ou assistirem a nossa reflexão, e que tenhamos uma vida sem vanglórias, mas uma vida repleta do amor ao nosso Mestre Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos. Até a próxima.